por ano, sem ser afetado. Mas a contaminação é letal se o corpo recebe mais de 400 röntgens. Naquele primeiro dia, os habitantes absorveram uma dose de radiação 50 vezes maior que a considerada inofensiva. Naquele passo, a população receberia a dose letal em 4 dias. Para entender a situação, o coronel enviou uma patrulha para fazer medições na área externa da usina. As primeiras medições foram registradas neste mapa, 2080 röntgens. Fiquei preocupado com meus subordinados. Como podia mandá-los entrar ali? Nesses níveis astronômicos, bastam 15 minutos para que um ser humano absorva uma dose letal de radiação. No Instituto Nuclear, os números causaram choque. Tais níveis de radioatividade nunca tinham sido registrados antes. Às pressas, Gorbachev criou uma comissão com os maiores especialistas em energia nuclear do país, liderada pelo acadêmico Legasov, um físico nuclear de renome internacional. Ele partiu imediatamente para Chernobyl. Esperávamos que eles pudessem avaliar a situação logo, mas nos primeiros dias ninguém pôde nos dizer nada. Foi uma situação dramática. Ficávamos reunidos esperando pelas informações. Exigimos alguma informação, mas eles não podiam dizer nada. 20 horas após a explosão, o nível de radioatividade continuava a subir. Naquela altura, as portas e janelas já deveriam estar seladas e a população deveria estar tomando pílulas de iodo para combater os efeitos da radioatividade. Mas nada disso tinha sido feito. Apesar da tensão crescente na cidade, a população ainda não tinha sido informada da situação. Na época, Yulia Marchenko tinha apenas 5 anos. Ela morava em Pripyat com a família. O pai dela trabalhava na usina. Meus pais me levaram para a escola como sempre. Tudo estava absolutamente normal. Meu pai já sabia que tinha havido um acidente, mas nenhuma precaução tinha sido tomada ainda. 30 horas após a explosão, as primeiras medidas de segurança começaram a ser tomadas. Mais de 1000 ônibus chegaram. Às 2 da tarde, o exército anunciou que todos os moradores iriam ser retirados da cidade. Eu me lembro que naquele dia, no jardim de infância, as professoras deram pílulas de iodo para as crianças. Lembro que os pais foram buscar seus filhos. Todo mundo estava apressado, correndo de um lado para o outro, mas não havia pânico. Achávamos que era temporário, que íamos voltar em alguns dias. Para evitar pânico, as autoridades esconderam a gravidade da situação. Os moradores tinham um prazo de 2 horas para pegar suas coisas e aguardar na porta de suas casas. Mandaram todo mundo entrar nos ônibus. Lembro perfeitamente bem de ter que escolher os brinquedos que ia levar. Eu tinha muitas bonecas e queria levar todas, mas não podia. Não podíamos nem levar roupas mais pesadas. As pessoas tiveram que abandonar tudo o que possuíam, deixar toda a vida para trás. Eles nunca mais iriam voltar. Um idoso não quis ir nos ônibus. Ficou para trás. Seu corpo foi encontrado algumas semanas depois. As pessoas não acreditavam no que estava acontecendo. Pensaram que estavam sendo enganados. Os mais velhos lembravam da ocupação alemã e diziam que em 1941 havia bombas, mas que agora não havia nada. Eles não acreditavam no inimigo invisível, mas não havia tempo para explicações. Meus soldados e eu estávamos apenas cumprindo ordens.
Em 3 horas e meia, 43 mil pessoas foram retiradas contra sua vontade, mas sem tumulto. Os ônibus começaram a levar os primeiros refugiados atômicos da Europa. Eles tinham sido expostos a doses de radiação que podiam alterar a composição do sangue e estimular o desenvolvimento de cânceres. Ну, как я нахожу, что, по-моему, скоро его отмоют. Скоро люди здесь будут жить. Ну, еще что вам сказать? Город должен жить. Красивый город. Вот я сейчас смотрю напротив стадиона. Здесь должны дети играть. Ну, без риска, по-моему, нигде нельзя. 48 horas depois do desastre, as únicas pessoas que ainda estavam na cidade eram os militares e membros da delegação científica, reunidos no hotel Pripyat. Como se ignorassem o perigo, eles comiam, dormiam e trabalhavam ali tranquilamente. Eles eram cientistas, especialistas. Não acredito que eles agiram de maneira irresponsável ou suicida, mas eles subestimaram a gravidade da situação. Os critérios antigos não serviam mais. Já tinha havido outros acidentes nucleares no nosso país e nos Estados Unidos, mas as informações foram mantidas em segredo. Nunca havia acontecido um acidente de tamanha proporção. Eles até achavam que o reator estaria operacional em maio ou junho. Enquanto isso, o vento começou a levar nuvens carregadas de partículas radioativas para o norte. Entre 26 e 27 de abril, elas circularam por mais de 1000 quilômetros sobre a Rússia, a Bielorrússia e o Báltico. No dia 28, as nuvens chegaram à Suécia, onde o aumento da radioatividade foi detectado, perto de uma das usinas nucleares da região. Logo depois, os noticiários da TV alertavam a população. A poeira radioativa de Chernobyl estava caindo sobre Estocolmo. Um esquadrão de caças foi enviado para fazer medições nas nuvens. O nível de radioatividade indicava um grave acidente. 60 horas após o desastre, nenhum comunicado oficial tinha sido enviado para fora da União Soviética. O ministro das Minas e Energia sueco me telefonou na segunda. Eu estava no escritório em Viena e ele me disse que tinham registrado níveis altíssimos de radioatividade nas proximidades da usina nuclear de Forsmark, no leste da Suécia. Eles concluíram que a nuvem tinha vindo de fora. Me perguntaram se eu sabia alguma coisa a respeito e eu disse que não, mas que ia investigar. Entramos então em contato com a Polônia. Apesar de não terem uma usina nuclear, podiam ter tido algum outro tipo de acidente. E é claro, entramos em contato com os russos. O que havia acontecido? Uma explosão? Nuvens radioativas? Contaminação grave? Foi a Suécia que enviou o alerta para nós. 3 dias depois do acidente, enquanto Gorbachev ainda estava tentando reunir dados, os satélites espiões americanos e europeus se voltaram para a União Soviética e descobriram as ruínas da usina ucraniana. A fumaça que saía da enorme cratera aparecia claramente nas imagens. Naquela segunda-feira à noite, no dia 28, recebemos uma mensagem de Peter Petrovsky, chefe da Comissão de Energia Nuclear Russa. Ele nos informou sobre o acidente ao mesmo tempo em que os russos avisavam o resto do mundo. No Politburo, nós decidimos que toda e qualquer informação deveria ser reportada a nós. Por isso, chamei a KGB e ordenei que eles acompanhassem tudo o que estava acontecendo lá e que nos transmitissem todas as conversas dos cientistas. Mandei que enviassem aquelas informações a mim pessoalmente. Foram necessárias 48 horas para que se tivesse informações precisas sobre o desastre. Foram 2 dias inteiros, durante os quais os 43 mil habitantes de Pripyat ficaram expostos à contaminação. E o problema continuava.
Na parte inferior do reator, 1.200 toneladas de magma incandescente continuavam a queimar a mais de 3.000 graus, liberando gases e poeira radioativa na atmosfera. A Europa inteira estava à mercê dos ventos.